hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A lição de hoje é a lição de número 5, da revista Pré-Adolescentes, para criança de 9 a 11 anos. Fique ligadinho aí, já pega a sua Bíblia, tá? E o que nós vamos aprender nesta lição? Jesus e a mulher samaritana. Ela se encontra em João, no capítulo 4, e o versículo do 7 ao 30. E essa lição, ela vai abordar o encontro de Jesus com essa mulher. E foi junto a um poço de água. Então, crianças, vocês repararam que tem um copo de água aqui na mesa? Então, a água, ela é muito importante para a saúde. E nós temos que tomar água todos os dias. E não é só na hora que temos sede, não. Não é para ficar com aquela sede lá, tomar refrigerante ou suco. Ele geralmente tem muito açúcar e não mata a nossa sede. Essa água aqui é muito importante para a nossa saúde. Mas o que tem a ver com a nossa lição? Ah, sim. Tem a ver que o encontro de Jesus com a mulher foi em um poço. E o que Jesus ofereceu para aquela mulher foi uma água muito especial, uma água que só Jesus pode nos dar. Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa história, a história de hoje, nós vamos fazer a nossa oração, tá bom? Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia, que o Senhor venha nos dar uma lição abençoada. Obrigado, Senhor, por cada criança, por cada família, que todos venham entender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, e que essa lição seja um marco na vida dessas crianças. Obrigado, Pai, nos dê uma boa aula. Em Teu nome nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, crianças, então, para a nossa lição. Jesus e a mulher samaritana. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele ensinava, ele pregava e ele andava de cidade em cidade. Mas teve uma vez que ele precisou ir em uma certa região. E essa região, para ele chegar até lá, era longe, né? Eles andavam a pé, eles não tinham carros como hoje, né? Ônibus, então eles iam a pé e demorava muito. E para chegar até essa cidade, ele tinha dois caminhos. Um que era o mais perto e um que era um caminho mais longo, tinha que dar a volta pelo um rio. Mas tinha um problema. O caminho que era mais perto para Jesus passar, tinha os samaritanos, que é a cidade de Samaria. E os samaritanos, eles não gostavam dos judeus. Eles viviam brigando e eram briga de séculos. E Jesus, ele não se preocupou. Ele pensou, não, eu vou por esse caminho. Ele nem pensou que eles não gostavam, que poderia acontecer alguma coisa. E Jesus foi. Ele foi por esse caminho, que era o caminho mais curto, para chegar até a cidade de Samaria. Então, crianças, Jesus, mesmo sendo uma viagem mais curta, era a pé. Então, Jesus chegou cansado até a cidade e ele parou um pouquinho para descansar. E onde ele parou?
Jesus parou perto de um poço. Ele sentou-se no poço para descansar um pouquinho. Os seus discípulos foram até a cidade buscar alimentos, pois eles estavam cansados e com fome. Quando Jesus estava sentado, apareceu uma mulher, e era uma mulher samaritana. Eles não conversavam, lembra que eu falei para vocês? Eles tinham uma briga, uma rixa entre eles. Mas Jesus, ele não se importou com isso. Ele pediu água para a mulher, porque a mulher estava indo até o poço para pegar água. A mulher ficou espantada. Já pensou? Jesus pedir água? Ela ficou espantada, mas Jesus continuou conversando. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe criança. Jesus não escolhe um ou outro. Não importava para Jesus se era judeu, se era samaritano. Jesus, ele pediu uma água para a mulher. Na Bíblia, crianças, vocês podem observar, vocês que estão com as suas Bíblias aí, em João, no capítulo 3 e versículo 16, tem um versículo que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crianças, com esse versículo, Jesus ele queria oferecer para a mulher uma vida melhor, uma transformação. Mas a mulher ela não estava entendendo. Jesus voltou a pedir água e a mulher estranhou. E em João, capítulo 4 e versículo 10, Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. A mulher então respondeu. Ela não estava entendendo nada. Mas como que o Senhor vai me dar água, água da vida, se o Senhor não tem nenhum balde para pegar? E outra, o Senhor sabe de quem que é esse poço? Esse poço foram de pessoas importantes, foram de Jacó. Será que o Senhor é tão importante assim para me pedir água e me oferecer água da vida? Jesus estava oferecendo uma mudança e aquela mulher ela não estava entendendo. Jesus, ele queria sim matar a sede daquela mulher, mas era a sede da alma. Aquela mulher, ela deveria estar aflita, deveria estar preocupada, deveria estar com problemas. E Jesus, ele continuou falando. Em João, no capítulo 13 e 14, Jesus respondeu para ela: toda pessoa que bebe desta água voltará a ter sede. Uma água normal, crianças. A água que a gente sempre bebe e torna a beber. Mas aquela água, Jesus disse, mas aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. Olha só, crianças, como Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de salvação. E quem bebe da água que Jesus dá, nunca mais terá sede. Diferente da nossa água que a gente bebe para matar a nossa sede. A gente sempre vai voltar a ter sede, mas Jesus não. E Jesus, ele ofereceu isso para aquela mulher, porque ela estava precisando disso naquele momento. Só então ela reconheceu que o homem que ele estava falando não era um homem comum, mas sim Jesus. E ela reconheceu que ele era um profeta. Mas a mulher, ela mesmo assim, ela continuou perguntando para Jesus, já que ela tinha reconhecido ele, que ele era Jesus, como que ela ia fazer a partir de então para adorar a Deus? Era de costume, naquela época, as pessoas para ir adorar a Deus em algum monte. Então ela estava preocupada. Como que ela ia fazer? De novo, Jesus surpreendeu a mulher. Jesus falou para ela que ela poderia adorar a Deus a qualquer momento, a qualquer hora, que quando a gente está com o nosso coração aberto, quando a gente está com o nosso coração amoroso, a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Crianças, foi um momento tão especial,
quando aquela mulher reconheceu que Jesus, ele era um profeta, que ele veio para salvar e lhe oferecer essa água da vida. Ela largou até o cântaro. O cântaro era um vaso de barro que as pessoas naquela época iam buscar água. Ela largou lá e foi correndo, voltou correndo para a cidade para falar o que tinha acontecido. O povo daquele lugar receberam Jesus também, e Jesus ficou até um pouco na cidade para continuar pregando e falando das boas novas, e continuou a falar da água da vida para as pessoas daquele lugar. Crianças, o povo daquele lugar reconheceram também Jesus, e tem um versículo que fala sobre isso, em João, no capítulo 4 e no versículo 42. Eles diziam à mulher samaritana: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. Olha que coisa linda! E sabemos que ele de fato é o Salvador do mundo. Que lindo, né, crianças? Que vocês também venham a conhecer e a saber mais, sempre a saber mais esse Jesus. E agora eu vou colocar um hino para vocês que fala da nossa história da mulher samaritana. Que bom, né, crianças? Falar de Jesus é sempre bom. É muito bom ler a Bíblia. E aí, gostaram da lição de hoje, dos hinos? Então tá bom. Por hoje é só.
Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até uma próxima.